Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar sobre coordenadas polares. Então, para determinar pontos no plano, o que eu preciso no plano cartesiano? Eu preciso de ter um valor para x e um valor para y. Lembram lá? Então, tem meu eixo xy, aqui o x e aqui o y. Eu preciso saber a coordenada x e eu preciso saber a coordenada y. Dessa forma, eu consigo determinar um ponto nesse plano, no plano cartesiano. Tá? Em coordenadas polares, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o comprimento desse vetorzinho e preciso saber esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado entre esse eixo aqui e esse vetor, certo? Esse aqui é o ângulo θ. Esse comprimento aqui geralmente é representado por r ou por ρ, a letra grega ρ. Tá? Então posso representar esse comprimento por r ou por ρ. E o ângulo geralmente ele é representado por θ. Então, nesse sistema aqui, eu tenho o ponto P, tem essa distância da origem até esse ponto aqui. Esse comprimento desse vetor, nesse caso estamos representando por R, como eu disse, pode ser também representado pela letra ρ. O ângulo é esse ângulo aqui, vamos chamar de θ, ele é o ângulo formado entre esse vetorzinho aqui e esse eixo aqui, tá? Então, a coordenada polar é escrita dessa forma, escrito como sendo a letra R, que é o comprimento desse vetor, e o ângulo formado entre o vetor e entre esse eixo aqui. Ok? Temos uma observação aqui, quando a distância R é não nula, o segmento que une o ponto à origem vai fazer esse ângulo, né, com o semi-eixo OX. Temos algumas relações importantes, certo? E são essas relações aqui que permitem a conversão do sistema cartesiano para o polar e do polar para o sistema cartesiano. Então, voltando lá, o que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto P. Aqui eu vou ter esse ângulozinho aqui, um ângulo de θ, certo? O x, quem que é o x? A coordenada x, isso aqui em cartesiano, ela equivale a r cosseno θ em polar. A coordenada y em cartesiano equivale a r seno θ polar. Uma outra relação que nós temos importante é essa aqui. Eu tenho que x quadrado mais y quadrado no sistema cartesiano equivale a r ao quadrado no sistema polar. Da onde vem isso aí? Se eu montar esse triângulozinho aqui, ó, eu vou ter o que aqui? Vou ter um triângulo retângulo, certo? E através desse triângulo retângulo eu consigo estabelecer essas relações aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, o cosseno. Quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele é quem? Cateto adjacente, que é esse x aqui, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O comprimento aqui, esse comprimento que nós chamamos de R, né? Tá vendo aqui? Então aqui sai que x é R cosseno θ. Da mesma forma tem para o seno, né? Tem o seno de θ, é quem? Cateto oposto, que é esse tamanho aqui, ó, que é y, né? Y dividido por R. Então da mesma forma eu tenho que y é igual a R seno de θ, certo? Usando o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui que x, esse pedaço aqui é x, né? Então x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Então cateto x ao quadrado, cateto y ao quadrado igual a hipotenusa r ao quadrado, certo? Se eu quero descobrir esse ângulo aqui, qual que é o ângulo θ? Eu posso usar o quê? A tangente, né? A tangente de θ é quem? É cateto oposto, que é y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Qual que é a única coisa que eu preciso aqui? Eu preciso que esse x, né, seja sempre diferente de zero para poder utilizar essa relação aqui, ó. Certo? Vejamos um exemplo aqui. Eu tenho aqui, determine as coordenadas polares do ponto P, de coordenada 2 para x e 2 para y. Então vamos pensar aqui, vou ter mais ou menos isso aqui. Eu quero passar essa coordenada aqui, que está em coordenada cartesiana, no plano xy, certo? Para polar. Então eu vou olhar aqui, então quero descobrir, primeiro que eu preciso descobrir aqui, eu preciso descobrir esse Rzinho aqui, tá?
preciso descobrir também quem que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo θ. O que eu tenho aqui? Eu tenho lá, usando as relações que eu tenho. Como que eu encontro o valor de x? Eu tenho a relação, né? X é igual a r cosseno θ, y r seno θ, certo? E eu tenho o que mais? Eu tenho lá que r ao quadrado é quem? X ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Então, para descobrir esse tamanho aqui, o que basta fazer? Basta utilizar o teorema de Pitágoras. Então, vou ter que r ao quadrado é o x. Quanto vale x ali? Vale 2, então 2 ao quadrado, mais o y, que vale 2 ao quadrado. Então, tenho que r ao quadrado é 4 mais 4. Então, tenho que r ao quadrado vale 8. O r vale quanto, então? Vale raiz quadrada de 8. E r vale 2 raiz de 2, certo? Fiz a simplificação aqui. Então, esse é o valor de r. O que eu preciso descobrir? Preciso descobrir o valor do ângulo θ. Então, usando a outra relação, tem tangente de θ é igual a y. Quanto vale esse y aqui? Nesse caso aqui, o y vale 2, então vai ficar 2 dividido pelo x, que vale também 2. Vou colocar a relação que tem tangente de θ é y dividido por x, desde que esse x aqui seja diferente de zero, né? Então, tangente de θ é 2 sobre 2. Daqui sai que tangente de θ vale 1. Aí eu tenho que θ é o arco cuja tangente vale 1. Então, θ, usando a calculadora científica lá, ou a tabelinha trigonométrica, eu sei que esse θ vale 45 graus, que é a mesma coisa de que θ é igual a π sobre 4 radianos, certo? Π sobre 4. Então, esse ponto P de coordenadas 2 e 2, escrito no sistema de coordenadas polares, ele equivale ao ponto, então, R, né? 2 raiz de 2, e agora o ângulo θ, π sobre 4 ou 45, certo? Então, esse ponto ali, escrito no sistema de coordenadas polares, é escrito dessa forma, 2 raiz de 2 e π sobre 4, certo? Mais um exemplo aqui. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui esse ponto em coordenada cartesiana, que é o ponto de coordenada x vale 0, y vale menos 2. Então, é esse ponto aqui, o ponto Q, está nessa situação aqui. Então, vou colocar uma setinha aqui para representar o vetor. Então, está aqui, certo? O que eu preciso fazer para escrever esse ponto Q em coordenadas polares? Eu preciso descobrir quem que é o R e quem é o ângulo θ, certo? Então, o ponto Q, ele é quem? O R. O R, ele é quem? É o comprimento. Usando a formulazinha, mas nesse caso nem precisa. Se eu usar a formulazinha, vai dar a mesma coisa, mas nesse caso nem precisa. Qual que é o comprimento desse segmento aqui? Ele sai do eixo do ponto 0, 0 e vem até o ponto menos 2. Então, o comprimento dele vale 2. Então, esse valor do R aqui vale 2, certo? E o ângulo vale quanto aqui? Estamos medindo no sentido anti-horário, né? Então, daqui para cá. Então, daqui para cá eu tenho quem? Tenho 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus, certo? Então, o ponto Q de coordenadas 0, menos 2 equivale ao ponto Q de coordenadas 2 e 3π sobre 2. Isso aqui já em coordenadas polares, certo? Algumas curvas são facilmente expressas em coordenadas polares. Então, em algumas situações eu consigo escrever e também consigo resolver de forma mais simples a curva escrita em coordenada polar do que em coordenada cartesiana, certo? Temos um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o exemplo de uma equação de circunferência, certo? Então, tenho que x² mais y² igual a 4 ao quadrado. 4 ao quadrado eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, certo? A equação da circunferência no sistema de coordenadas cartesianas.
eu quero escrever essa mesma equação no sistema de coordenadas polares. Eu posso fazer isso, certo? O que eu lembro das relações que eu tenho lá? Eu tenho que r ao quadrado é x quadrado mais y quadrado, certo? Aqui eu tenho aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, vou fazer a substituição aqui, ó. Então, vai ficar o quê? X quadrado mais y quadrado é r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, r ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, r vale 2. Está vendo aqui? Então, consigo escrever a equação da circunferência como sendo simplesmente r igual a 2. Um outro exemplo aqui, eu tenho a equação da reta, x igual a 3. Está escrito em coordenada cartesiana, eu quero converter para coordenadas polares, certo? Então, o que eu tenho lá? Vamos só fazer um esboço aqui. Tenho aqui meu eixo xy, aqui x, aqui é y, x igual a 3. 2 aqui e 3. Então, seria essa reta aqui em coordenada cartesiana. Eu quero escrever isso em coordenada polar. Lembra da relação que eu tenho? Eu tenho que x é igual a r cosseno θ. Certo? Aqui ele me deu o valor de x. X vale 3. Então, vou fazer a prova aqui. Eu tenho 3 igual a r cosseno θ. Vou fazer a divisão aqui agora, tá? Vai ficar aqui r igual a 3 dividido por cosseno de θ. Isso aqui de forma equivalente, eu vou escrever como sendo r igual a 3. 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante de θ. Então, r igual a 3 secante de θ. Então, qual é o meu cuidado que eu devo ter aqui? Eu tenho que esse cosseno de θ aqui, ó, ele não pode ser igual a zero, certo? Qual o cuidado que eu tenho de ter? Esse cosseno de θ não pode ser zero nunca, certo? Esse é um dos cuidados que eu tenho de ter. Então, para escrever essa equação da reta, basta eu trabalhar nesse intervalo aqui, ó, do ciclo trigonométrico. Lembra lá? Tem um ciclo trigonométrico. Esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, esse intervalo aqui, ó. Então, nesse intervalo aqui, esse intervalo aqui, que é o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, menos π sobre 2 está aqui, certo?